Sabe aquelas histórias que começam com uma festa e terminam em tragédia? Pois é, pensa só, uma festa de casamento, um enigma que parece impossível e uma aposta que acaba em um massacre. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais dramáticas e, olha, bem violentas do livro dos Juízes, a história de Sansão. É uma trama cheia de paixão, de segredos e com umas consequências, nossa, de cair o queixo. Vamos entender juntos como tudo deu tão, mas tão errado. A pergunta que fica é essa, né? Como é que pode um simples jogo de palavras no meio de um casamento virar motivo para tanto derramamento de sangue? Parece até ficção, mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos seguir o rastro desses eventos e ver como uma celebração se transformou nesse caos todo. Bom, e tudo começa com um desejo. Mas não é um desejo qualquer, não. É uma escolha que vai contra a família, contra a tradição e contra o próprio povo de Sansão. Uma escolha que já o coloca num caminho bem perigoso desde o início. O conflito fica claro logo de cara. Sansão, um israelita, dotado de uma força divina, decide que quer se casar com uma mulher filisteia. Agora, para os pais dele, isso era impensável. Os filisteus eram os inimigos, os opressores do povo de Israel. Eles até tentaram, imploraram para que ele escolhesse alguém do seu próprio povo. Mas a resposta do Sansão simplesmente ignora toda a lógica, toda a tradição. A justificativa dele é puramente pessoal. Ela agrada aos meus olhos. Essa frase já mostra bem quem ele era. Um homem guiado pelo próprio desejo, sem pensar muito nas consequências, nem para a família, nem para o seu povo. E aqui, a história dá uma reviravolta daquelas. Os pais dele não faziam ideia, mas essa escolha, que parecia só um impulso, na verdade fazia parte de um plano divino. O texto diz que aquilo vinha do Senhor, que estava procurando uma ocasião, basicamente uma desculpa, para começar um confronto com os filisteus. Ou seja, o drama pessoal de Sansão estava prestes a se tornar o estopim de um conflito nacional. Então, a caminho de acertar os detalhes do casamento, acontece uma coisa que o Sansão mantém em segredo absoluto. Um evento que vai se tornar justamente a base do seu famoso enigma. Primeiro, um leão ataca ele. Mas aí, tomado pelo Espírito do Senhor, ele simplesmente rasga o animal no meio, com as próprias mãos. Um tempo depois, passando pelo mesmo lugar, ele encontra algo inacreditável dentro da carcaça do leão, um enxame de abelhas e mel. Do forte do devorador surgiu algo doce. E o ponto-chave aqui é o sigilo. Sansão não conta para ninguém sobre o leão, nem de onde veio aquele mel, nem para os próprios pais. Esse conhecimento secreto dá a ele uma sensação de poder, sabe, uma vantagem, que ele resolve usar de um jeito bem provocador na sua festa de casamento. E é aqui que o segredo pessoal de Sansão vira um jogo público e com uma aposta bem alta. Durante a festa de casamento, que na época durava 7 dias, ele resolve testar a inteligência dos seus novos companheiros filisteus. E a aposta era séria. Tinha 30 companheiros filisteus na festa. Se eles conseguissem resolver o enigma, o Sansão daria a eles 30 conjuntos de roupas de luxo. Agora, se eles falhassem, seriam eles que teriam que dar o mesmo prêmio para ele. A sorte estava lançada. E esse é o enigma. Pra gente que já sabe da história do leão e do mel, a resposta é óbvia, né? Mas para os filisteus, era um quebra-cabeça impossível. Como assim? Do forte sai doçura. Como algo que come pode gerar comida? Eles ficaram completamente perdidos. Os dias da festa vão passando e a tensão só aumenta. No primeiro dia, eles devem ter pensado, a gente resolve. Lá pelo terceiro, a frustração já começa a bater. Quando chega o sétimo e último dia, o prazo final, o que era frustração vira desespero total. Eles estavam prestes a perder a aposta e a passar uma vergonha danada. E o desespero leva os filisteus a fazerem uma coisa horrível. Como eles não conseguiam resolver o enigma com a inteligência, eles resolveram apelar para a coerção, para a chantagem emocional, mirando bem no ponto mais fraco do Sansão, a sua esposa. A ameaça foi brutal e direta. Eles chegaram para a esposa de Sansão e disseram: convença seu marido a nos contar um enigma, ou a gente vai queimar você e a casa do seu pai com fogo. Imagina a situação dela. Ela foi colocada numa posição impossível. Ou traía o homem com quem tinha acabado de se casar, ou via a própria família ser destruída. Então, sem saída, ela usa a única arma que tinha, a manipulação emocional. Ela chora, acusa o Sansão de odiá-la, de não amá-la de verdade. Ela transforma o segredo dele, que era sobre o poder dele, num teste do amor dele por ela. Para ela, se ele não contasse a resposta, era a prova de que ele não se importava.
E foram 7 dias assim, ela pressionando, chorando. No fim, no último dia, já exausto de tanta insistência, Sansão cede. Ele conta a resposta para ela. E no mesmo instante em que ele revela seu maior segredo, ela, sem pensar 2 vezes, vai e entrega tudo para os homens do seu povo. A traição foi imediata, completa. Quando os filisteus chegam para Sansão, no último minuto, com a resposta certa, ele sabe na hora que foi traído. E a reação dele não é de tristeza nem de decepção. É uma fúria pura e avassaladora. A resposta que ele dá para eles é uma das frases mais famosas e amargas da Bíblia. Ao chamar a própria esposa de minha novilha, ele os acusa na cara dura de tê-la usado para arar, para cavar e descobrir o segredo dele. Ele deixou bem claro que sabia que tinha sido enganado. Mas e a aposta? Como ele paga a dívida? De novo, tomado pelo Espírito do Senhor, a fúria dele se transforma em ação. Ele desce até a cidade filisteia de Ascalão, mata 30 homens, pega as roupas deles e joga aos pés daqueles que ganharam a aposta. Ele paga a dívida com o sangue dos compatriotas dele. E as consequências imediatas são devastadoras. Consumido pela raiva, Sansão abandona a festa, abandona a esposa e volta para a casa do pai. O casamento acabou antes mesmo de começar. E na ausência dele, o pai da noiva simplesmente a entrega para o padrinho de casamento de Sansão. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, né? Esse ciclo todo de enigma, traição e vingança foi só o fim trágico de um casamento que deu errado? Ou foi, como aquele plano divino sugeria, a faísca que acendeu o fogo de uma guerra total? A tragédia pessoal de Sansão, naquele momento, virou o estopim para um conflito muito, mas muito maior.